Flamengo também, o Flamengo e o Palmeiras aí montando 2 timaços. E tem outro também que tá montando time bom, Pascoal. É o Cruzeiro, hein? Mas vamos ver o Ricardo Lai com informações do Mengão aí. Fala aí, Ricardo Lai. Fala, Benja, um abraço pra você, a todo mundo ligado no programa. Hoje foi dia de apresentação aqui no CT Ninho do Urubu, no Flamengo. Rômulo foi apresentado, vestiu a camisa número 27, aliás, a idade que ele completa neste ano. Assinou o contrato com o clube por 4 temporadas e na entrevista coletiva o jogador se emocionou. Chorou quando falou do pai dele, o seu Zé, flamenguista, que mora em Picos, Piauí. E a gente confere aí esse trecho emocionante dessa entrevista coletiva do Rômulo, volante do Flamengo. Quando eu falei com ele, quando eu falei pra ele, ele faltou pra chorar, emocionado, porque a minha cidade é muito pequena. E quando eu falo da minha família, eu me emociono porque é emoção muito grande de estar saindo da minha cidade, porque é muito difícil sair de lá, uma cidade pequena do Piauí. E estar realizando não só o meu sonho, mas o sonho de outras pessoas também que estão junto comigo, meus amigos, minha família. Eu acho que isso é o mais importante, estar podendo dar orgulho para eles e posteriormente, com fé em Deus, estar dando alegria para o torcedor flamenguista aí. E na sala, Vitorino Sherman, aqui da imprensa do Flamengo, logo na entrada o Rômulo sentiu a diferença, falou que em 4 anos na Rússia, jogando no Spartak, por 3 vezes ele viu a sala de imprensa na coletiva cheia, diferente aqui do Flamengo. Ele disse até que é melhor para se sentir jogador na palavra, né, na menção do Rômulo. O Rômulo não quis fazer uma previsão de quando estará em campo, estará à disposição do técnico Zé Ricardo. Ele treinou hoje seu primeiro dia de trabalho sob sol forte de 40 graus aqui na cidade do Rio e, para imaginar só, no fim de semana, né, ele estava lá na Rússia com temperatura negativa, -2, e ele não quis fazer essa previsão, até porque ficou 5 dias sem atividade e tem aí toda semana para trabalhar. Aliás, na sexta-feira, treinamento será aberto aqui para os familiares, né, dos jogadores, e o Rômulo vai tentar trazer o seu Zé para visitar aqui o Ninho do Urubu e falar, né, claro, com o seu filho, jogador do Flamengo, time do coração, do pai do Rômulo. É com vocês no estúdio. Pô, muito legal, Ricardo Lai. É legal ver a emoção do jogador. E é um detalhe interessante, né? Eu até comentava isso ontem lá na última palavra. O futebol carioca, ele é menos radical em relação àquele negócio de rivalidade quando diz de um jogador para um rival. Por exemplo, o Flamengo anunciou 2 jogadores com pompa. Olha lá, a torcida foi lá buscar o Rômulo. O Rômulo não foi ídolo, mas foi um jogador que apareceu no Vasco, que teve um destaque no Vasco, foi do Vasco que ele foi pro mundo inteiro. E o outro jogador é o Conca, que também começou no Vasco, mas que foi ídolo do Fluminense. E aí você vê o cara chegar lá, chorou, se emocionou com o camisa do Flamengo, e você não vê ninguém criticar. O futebol carioca é diferente nesse sentido, não é, o Jones? É muito. Aqui em São Paulo, na verdade, aqui, uma coisa mais complicada. Aqui em São Paulo, por parte... Michel Bastos não foi ídolo do São Paulo. Não tinha um vínculo com o São Paulo. Pelo contrário, eu acho que aqui em São Paulo... ver o cara A cultura do ódio entre torcidas, entre clubes, ela é muito mais acirrada, ela é muito mais evidente e dirigentes ajudam muito nisso. Mas, ô Flavinho, o carioca, o espírito do carioca é mais leve do que do paulista, por exemplo, do que o gaúcho. Você vê uma entrevista do Flamengo. Eles querem ficar zoando, eles falam um cheirinho. A entrevista do Rosenberg, por exemplo, as entrevistas do Rosenberg, por exemplo, a semana passada, todas elas foram muito agressivas em relação a Corinthians e a Palmeiras e São Paulo. Muito agressivas, assim, de uma deselegância absoluta, né? Querendo ser engraçado e... Pessoa que eu admiro, acho que um cara muito inteligente e tudo mais, mas querendo ser engraçado, mas no fundo agressivo, sabe? Desrespeitoso. Então, desrespeitoso, E isso no Rio, pelo menos que a gente possa conviver com isso, a gente não percebe, não. Eu nunca vejo, por exemplo, o presidente do Flamengo sendo deselegante com o Vasco, né? Sendo mal educado com o Vasco, desrespeitoso, e o mesmo vale... Ele pode ser duro na posição dele e tal, mas sempre dentro de uma linha. Né? Mas o Eurico também você não ouve. Também não ouve. Ele fala que é um campeonato à parte, mas ele não... Sim, claro, mas a rivalidade existe, é claro, mas você não vê essa cultura do ódio que a gente vê aqui em São Paulo. Ô, Benja, Muralha, Pará, Donati, Hever e Jorge. Meio campo com Arão, Rômulo, Mancoedio, Diego e Conca. Na frente, o Guerreiro.
É só levantar o braço para Você colocar tirou o a Rafael faixa. Vaz desse time? Só colocar a faixa para ser campeão de tudo. Bahia, Foi o que eu falei, foi o que eu falei pro Fala o meio presidente. campo de novo do Flamengo. Meio Fala campo, do os dois volantes, Arão e Rômulo. Marcelo Aí uma Araújo- linha de Marcelo Araújo três. é banco. O treinador Aí do Marcelo Araújo é titular. Aí uma linha de três, Mancoejo, o Conca e o Diego. Na frente o Guerreiro, se o Guerreiro for para a seleção, Fala o Leandro e meio Damião. campo. Fala o meio campo do Palmeiras. O meu campo do Palmeiras hoje é Tietê com o Não, Moisés. Felipe Melo, Tietê. Não, o Tietê, Moisés e Felipe Melo e Guerra, os 4 de meio campo, Guerra um pouco mais adiantado. Quem tem o meio campo melhor hoje, o Palmeiras ou o Flamengo? Palmeiras. Pelo amor de Deus. Até porque o Conca é só em abril, né? É. Esse é o problema. E o Abril é o Mancoejo não se tempo, firma. abril é o tempo mínimo. Palmeiras- o Palmeiras- Dr. Rum o falou que é o Palmeiras- mínimo em abril. Se o Palmeiras é forte, é exatamente nesse setor. No meio campo. Gente, pelo amor de Deus, Felipe. O Flamengo pode até ser lá pro meio do ano, mas agora é o Palmeiras. O Cassino, você se empolga, eu entendo a sua empolgação, com um time. Você se empolgou com o Bahia semana passada? Sim, eu Com sou um otimista. time. O otimismo faz parte de Agora é preciso um elenco. E mesmo esse time, você não sabe se vai dar certo. Com o Mancoejo jogando pelo lado direito, aberto para direita. E o Mancoejo que é pouco aproveitado. O Donati que eu citei é pouco aproveitado. Você não leu uma entrevista do Zé Ricardo no Globo? Eu li há 15 dias. E ele disse que o Mancoejo não quer jogar nessa posição. Ele quer jogar mais recuado Ele quer na jogar mais função do Arão. recuado, no segundo volante. Mas na é ali função que do ele Arão quer ele jogar. jogava na frente, né? Mas ele Engraçado. não quer jogar, ele falou que ele não se sente bem ali e que ele não rende. Sabe uma coisa Ele que me disse preocupou isso. no Flamengo na semana passada? Então não adianta ficar imaginando o Flamengo com o Mancoejo, o Diego e o Conca. Não é isso. Márcio Araújo. Nessa entrevista, já disse isso aqui, eu não sei se você estava no programa aquele dia, ele Não, deixou não tava, claro, não tava. o Márcio Araújo, do jeito que ele falou, é titular desse time, gente. E esse é o primeiro erro dele, senhor Mano. Porque se ele vai jogar com mudar? 3 volantes, se ele jogar com o Márcio Araújo, com o Rômulo e com o Ilharão, ele mata o meio campo do Flamengo. Não, Mesmo mas tendo ele pode fazer o Rômulo sai pra jogar. Mas é O que tá, Ilharão sai Pascoal, pra não tem a jogar. qualidade. O Ilharão, concordo, tem saída. O Rômulo não. O Rômulo é cabeça Eu de acho que dá área. pra jogar os três. Eu acho que o Rômulo acho que sai dá. do jogo também. Também. E ele pode fazer esses 3 volantes com o Conca e o Diego e o Guerreiro na frente. Sem o Conca ainda. Com o Até porque Diego. não falta tem o lado ninguém. de campo, senhor Sim, Mano. o lado de Esse é o campo, problema. quem vai preencher o lado de campo, quem vai fazer primeiro? A sombra inicial, Diego e Conca. E você E os tem os dois dois não volantes. marcam. Então, esse é o não, problema. não, aí que Não, tá. hoje em dia tem que marcar. É, Ninguém mas tem que marca, marcar, Exato, tem que marcar. Não, ele tem razão, eles não são bons marcadores. Mas hoje em dia, o que você falou, Fechar o você tem espaço. que jogar. Dá pra você jogar no 4-3-2-1. Muita gente joga assim. Muita gente joga assim. Eu se sou o Zé Ricardo, com todo respeito a ele sabe muito mais de futebol que eu, mas o meu reserva imediato é Márcio Araújo. Já começa daí. Ele pode gostar do cara, mas o Rômulo tem que fazer aquela função do lado do Mas eu Ilharão. concordo com você. Márcio Araújo Não pro seria banco, meu velho. titular o Márcio O Araújo. torcedor não gosta do Márcio Araújo, mas olha, todo treinador coloca, pode ser também que ele tenha- Todos os treinadores e o Márcio Araújo é titular. Pode ser que ele tenha definido o Márcio Araújo como titular nessa entrevista, porque o Rômulo não tinha sido contratado ainda. Também é uma tem isso. possibilidade. No meu time Bem, no tem Flamengo é Donati e mais 10. Que é um absurdo o Donati não mais 10. ser titular do Flamengo. Ele é muito Mas por que bom absurdo? zagueiro. Você acompanha os treinos do Não, Flamengo? eu acompanho futebol, né, mano? A Mas gente tudo conhece bem, ele futebol. mas não tem Você falou jogado. assim, eu não entendo mais de futebol do que o Zé Ricardo. Eu não sei, não. Se eu não entendo mais de futebol do que o Zé Ricardo. Você tá louco. Me desculpa. Você tá louco. O que você tá fazendo aqui, então? Porque ele deixou Você o não é Mancoejo no treinador. banco. Não dá chance pro Mancoejo. Falar que Márcio Araújo é titular absoluto. Aquele volante lá, como é que uma chama? visão, Me fugiu o nome do volante estrangeiro. Cuejar. O Cuejar que ele não usa. O Donati que ele não usa. Mas o... Ele se enquadrou. pelo contrário, pelo Ele se contrário. enquadrou. Você vai falar, mas só um detalhe. Nesta cadeira que o senhor está sentado, sentava Mário Sérgio Poxa e Paulo vida. Iguara. E Mário Uma honra. Sérgio falava um negócio que eu não esqueço. Ele não. Lembra? O pau comia igual estava comendo hoje. E ele falou assim: e aí, o senhor Mário, o que você acha? Eu respeito todo mundo, cada um tem uma visão. Sim, eu tenho a minha. Então, e o Zé Ricardo tem a dele. Então, falar Claro. que eu entendo mais do que o Zé Ricardo, não. O Zé Ricardo eu- classificou o Flamengo para Libertadores. eu sou mais um no mundão. Eu discordo não- de um monte de coisa que ele faz. Desculpa Não, mas falar, ô eu discordo. Cassino, senhor você tem o pode direito de discordar. Respeito a opinião dele, é um grande treinador. mas você não... Merece estar onde está, mas a minha opinião é diferente da dele. Agora você voltou atrás. Tá Porque o vendo? Ben já Não, te não deu uma voltei enquadrada, atrás. você voltou atrás. Eu não sei se eu não entendo mais de futebol do que ele, por que Então, não? agora você eu fiz o voltou pra curso sua de opinião treinador, eu original. joguei futebol na várzea. Mas Eu o trabalho negócio é com o futebol seguinte. já há mais de
20 anos. Mas com Por que ele relação vai saber mais? com Mas se o relação, eu Zé acho que ele Ricardo, sabe. Eduardo Bandeira de Melo, se quiser trocar... É verdade, O Cassino tá à Eduardo disposição. Bandeira de Melo me elogiou aquilo lá. Quando eu dei essa escalação pra ele, ele falou: o rapaz aí sabe de futebol. Ou é mentira? Ou eu estou exagerando? Eu não tava Você aqui. como treinador do Flamengo? Eu não tava aqui, O mas Flamengo enfim. já teve o Apolinho. Com esse uma vez. monte de jogador bom, eu colocaria o máximo de craques possível, deixaria Márcio Araújo de fora. Eu só acho que a gente tem que respeitar a opinião do cara. Por exemplo, eu não acompanho diariamente os treinos do Flamengo. Eu não sou setorista do Flamengo. Eu não tô ali pra ver se o Donati tá jogando essa bola toda. Se basear na campanha que o Donati fez na Libertadores, quando o Flamengo trouxe, é uma coisa. Se basear no presente do Donati, é outra. O Donati, talvez, aí nos treinamentos, não tenha mostrado o porquê ele veio. Donati se queimou por causa de um escorregão naquele jogo com o Não é Figueirense. só isso, não é só isso, Cassino. Aí pegaram no pé dele, todo Não, mundo mas sabe disso. eu discordo disso, porque o Flamengo, quando ele trouxe dois jogadores que inclusive compõem a zaga titular hoje, o Hever era reserva do Inter e o Rafael Vaz era reserva do Vasco, que a dupla titular do Vasco era Natan e Rodrigo. O Rafael Vaz era banco. Os dois vieram para o Flamengo. Luan, perdão, era Luan e Natan Rodrigo. do Palmeiras. Era o Luan e o Rodrigo e o Rafael Vaz era banco, reserva imediato. O Rafael Vaz saiu do Vasco, foi jogar no Flamengo, assumiu a titularidade do lado do Hever e fizeram um bom campeonato brasileiro. Porque o Flamengo se destacou. O Flamengo, se eu não me engano, foi a segunda zaga menos vazada do campeonato. Acho que Flamengo e Atlético Paranaense perderam para Santos e Palmeiras, ou algum desses dois times aí ficou abaixo. Eu sei que o Palmeiras teve a melhor defesa, junto com alguém. Junto com o Atlético. Com o Atlético. Então Santos e Flamengo tiveram a segunda, a melhor defesa do Acho que o Campeonato Flamengo Brasileiro. teve a segunda, não sei se Sim. só Não, mas tá ali, tá pau a pau. Então, contra números não existem argumentos. Os argumentos são sólidos aqui da minha parte. O Juninho porque falou- o Flamengo, mesmo tendo uma dupla de zagueiros aí que eram contestados, porque os dois vieram de bancos, tá certo? Tanto do Vasco quanto do Inter, a zaga deu conta do recado. Mas a gente não pode Como você dizer, vai sacar hoje o a Rafael gente não Vaz pra pode pôr o negar Donati? que o Donati tem potencial para ser titular Potencial é do uma time do coisa, Flamengo. mas o que ele Rafael não Vaz também recebe, tem. que ele não não teve recebeu sequência de muitas jogo. oportunidades Teve é uma sequência outra de verdade. E o porquê não recebeu? Ele teve uma chance causa contra do o escorregão, Figueirense então. e ele escorregou. O que eu digo é o seguinte: ele escorregou. Ele não quis escorregar. Ele não deu um bico para trás, não fez um gol contra, não marcou errado. Ele escorregou. O Vitor Qualquer um Hugo, pode aquele escorregar. jogo lá que o Corinthians ganhou do Palmeiras em 2015, foi 2015 o primeiro Que jogo. recuou lá a do- bola mal. O Danilo fez o Errou gol. o gol do Danilo. Foi a vitória do Corinthians dentro Isso. do novo Parque Antártico. Tá jogando até hoje. Esse negócio de errar, gente, é relativo. Todo mundo vai mas errar no você está se futebol. contradizendo. Não. O Vitor Hugo, ele cometeu a falha e teve Mas é que tá, o sequência. Donati talvez o Por que treinamento Donati Cassino. Não, mas é que tá, Há uma- talvez o treinamento, o Duvido. Donati não ter correspondido. Ontem é muito bom, A gente no Rio O de treinamento Janeiro diz muita coisa. Há gente. um ano a gente falava do Donati bem pra A caramba. gente no Rio de Janeiro que garante, gente bem informada, que garante que o técnico não gosta de jogadores Eu estrangeiros. não posso falar que eu não sei. Porque se você olhar dos três que você gosta, o Guerreiro é mencionou, titular absoluto. é o único. É porque tem que É o engolir único. dele. Olha a quantidade de jogador que tem lá que foi contratado a peso de ouro não pro joga. Flamengo e não joga. O Ejar não falei acho, zagueiro cara. de- Mas eu não acho, Sormani, sinceramente, que o Zé Ricardo já tenha toda essa bagagem pra chegar e falar, vou peitar os Gente, eu acho um Pode, o cara pode não absurdo. gostar Eu acho também, já é direito disse isso dele não aqui. gostar. Acho um absurdo o Flamengo ter gasto que gastou com o Donati. Ter feito um esforço hercúleo para contratar o jogador. Ele brigou com o Rosário Central. Meses. Ele não jogou. Alguém tá chamando? Desculpa. Não. Não. Brigou com o Rosário Central, fugiu de concentração para chegar no Flamengo e ser banco. Não dá uma chance pro cara jogar. Uma sequência de jogo. Há um Olha, ano botei atrás. 10 jogos. 10 jogos. Não deu certo. O senhor agora é banco. Percebe? Mas se a dupla titular estiver correspondendo, Sormani, como correspondeu... Eu sei, mas naquela época em que você colocou o Vaz e o Hever junto, tinha problemas a zaga. Não se sabia se Hever e Vaz iria dar certo. Por que ele testou Hever e Vaz e não testou Donati e Hever? Donati e Vaz? Por que ele optou pelos dois brasileiros e deixou o argentino do lado de fora? Olha, o Bruno Freitas aqui no Twitter falou, tem que ler, concordo plenamente com o Cassino. Isso é uma coisa que preocupa a todos nós. Pô, é Mas novidade que ninguém nunca concorda comigo. olha aqui, o Luiz Paulo fala aqui no Twitter, Rômulo foi contratado a pedido do Zé Ricardo. Não tem cabimento ele pedir um jogador na diretoria e esse jogador ser banco. Quem falou que ia ser banco? E muitas pessoas falam que quando o Zé Ricardo deu essa entrevista, o Rômulo não tinha sido contratado, que o Márcio Araújo Não, o seria Sormani acabou de falar isso. titular. É que Então, pelo jeito ele vai jogar com 3 Não, jogadores. peraí. Só você vai voltar para o urgente. Nós estamos direto, nós estamos na linha aí com o Bruno Daniel, da Rádio Bandeirantes, lá de Goiás, de Goiânia, para falar sobre o que aconteceu hoje. Tá bombando agora, está saindo em tudo que é lugar nas mídias sociais, o desaparecimento do Marcelo Cabo, que é o treinador do Atlético Goianiense, que desde sábado ele desapareceu. Então vamos falar agora com o Bruno Daniel, da Rádio Bandeirantes aí de Goiânia. Ô Bruno, boa